Vamos ver. Exibição de orador. Testando, som. Meu microfone tá ok para você, né, Fernando? Legal. Deixa eu ver como que estamos aqui. Muitas janelas aqui abertas. E aí, gente, bom dia. O pessoal está online aí já ao vivo. Bom dia, Débora, Francisco, Fabiana, Grazi, Ana, Júlia, Meg, Lúcia. Ó, Lúcia de Cuiabá, Mato Grosso, pertinho aí de mim. Legal. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos entrando aí. Eu sei que tem uma galera já pronta e preparada para a gente ir para a nossa terceira aula aqui da Semana da Comunicação em Países Perseguidos. Quem assistiu às últimas aulas está vendo que está sendo incrível. A gente vai dar só alguns minutinhos aí, a gente vai interagir um pouco aqui, enquanto a galera vai entrando, que sempre tem pessoal que demora um pouquinho para acessar aqui, né? Então, vamos aguardar aí a galera. Enquanto isso, gente, algumas informações importantes aqui, tá bom? Ó, a Maldina com a gente de novo, Edneia, João, Paulo, Nina eu vi bastante comentando lá no grupo aí do WhatsApp. Lúcia, mais quem? Vamos lá, gente, vai dando oi aí no chat para eu ver vocês, para ver se está tudo ok. Som tá ok, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vi aí. Imagem também ok. Bom dia, gente. Hoje a aula, temos uma convidada, daqui a pouco eu vou chamar ela aí para estar com a gente, tá? Eu vou passar nossas instruções aqui iniciais, que eu sempre falo, algumas informações importantes. Primeiro, as aulas estão sendo incríveis, né? Incríveis. Vocês viram aí, a galera comentou no grupo, quando eu mando mensagem. Manda mesmo, gente, porque eu encaminho essa mensagem para a pessoa. Por exemplo, no primeiro dia, o William, um monte de gente falou sobre a aula do William, eu encaminhei para ele agradeceu e falou que foi muito bom. A mesma coisa foi o Gustavo, encaminhei as aulas para ele. E, assim como foi todos os dias, depois aqui que a gente finalizar a aula, eu vou abrir lá o grupo para a gente interagir um pouco, tá? E falar um pouquinho de como foi a aula hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito bom mesmo, tá? Eu tô olhando pro lado aqui, gente, é para ver vocês, tá? Ver aspas, né? Mas para ver as mensagens de vocês, tá? E a câmera tá aqui na minha frente. Ó, instruções iniciais, enquanto a galera entra. Primeiro, a gente tem a aula de hoje. Seria a nossa última aula, mas a gente vai ter uma aula extra amanhã. Então, o evento que você está participando da Semana da Comunicação em Países Perseguidos, ele vai se estender mais uma aula. Eu sei que não é tristeza nenhuma, ao contrário, né? A gente está recebendo esse conteúdo, está sendo incrível, e a gente só vai ter mais um dia aí que a gente conseguiu o contato de um missionário durante o evento, um missionário que vai trazer um pouquinho. Eu já até tenho o tema aqui da aula, que eu estava pensando com ele, e olha o tema para vocês já se prepararem amanhã às 11 horas. Deixa eu abrir aqui o arquivo para poder falar para vocês. É um missionário que ele está em um país fechado, em um país de perseguição, e um pouco diferente do William, por exemplo, que foi no primeiro dia, que está num país através de BAN, esse missionário está no país como missionário mesmo. Então, ele até se apresenta como missionário. Isso traz alguns riscos a mais, né? Ele vai contar um pouquinho sobre isso. E o tema da aula é lições aprendidas na comunicação a partir de um contexto de perseguição. Então, a gente viu a perspectiva do William a partir do BAN, o que para a gente foi muito bom, até uma perspectiva um pouco nova, né, do que a gente está acostumado. E esse missionário que vai estar com a gente amanhã, ele vai trazer a perspectiva de ser um missionário mesmo, assim, de ir para um local e chegar e falar, olha, eu realmente sou um missionário, né? É um posicionamento que nem todo mundo tem, mas é uma perspectiva um pouco diferente, uma ótica um pouco diferente, como que ele se comunica a partir disso. Então, vai ser muito bom, tá? Muito bom, beleza? Outra informação importante, a gente vai ter a nossa aula de hoje, e assim que a gente finalizar a aula, não saiam, tá? Não saiam, porque como eu venho falando, na aula de hoje, eu tenho algo para mostrar para vocês que eu acho que vai ser de interesse de todos vocês. Então, não saiam da aula assim que a gente finalizar com a Fernanda aqui, porque eu quero passar algumas outras informações importantes para vocês, tá? Então, fica com a gente aí, beleza? Mais uma vez, antes de eu passar para a Fernanda, eu sei que tem muita gente nova aqui que não me conhece, e eu acho interessante eu pegar 5 minutinhos para explicar um pouquinho quem eu sou, né? Porque tá todo mundo me vendo e vendo o convidado, e aí normalmente o convidado que a gente trouxe para o evento acaba se apresentando e falando um pouco mais. E eu, no primeiro dia, eu esqueci de falar um pouquinho sobre mim, no segundo dia eu falei, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, que é o seguinte: eu sou o Felipe, né? Como vocês devem ter visto eu falando algumas vezes. Eu trabalho na área de marketing digital, na área de comunicação de marketing digital, desde 2016. Eu fui missionário no Nepal em 2015,
E antes disso eu fiz seminário. E quando eu voltei do Nepal em 2016, quando eu entrei na área de comunicação, eu comecei a aprender muito sobre essa área e eu comecei a linkar essa área, com o contexto missionário. E desde 2017 eu venho fazendo um trabalho dentro da internet de auxiliar, de capacitar, de treinar e de ajudar os missionários nessa área de comunicação. Então, eu dou uma aula toda quarta-feira. Hoje é quarta-feira, por exemplo, toda quarta-feira, semana que vem, na outra semana, durante quase um ano já, às 11 horas da manhã, para os missionários que querem aprender mais da área de comunicação. Então, você que é um missionário, quer se capacitar nessa área, quer aprender sobre internet, sobre redes sociais, como que você se comunica, qual que é a melhor forma de usar, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, eu dou uma aula sobre isso. Então, se você está aqui, inclusive você está no meu canal, né? Se você já quiser assinar aí o canal para receber as notificações das aulas, tá? Então, eu venho fazendo esse trabalho. E hoje, no final da aula, eu vou falar sobre a Comunidade Missionários 360, que é um outro projeto que eu tenho para os missionários. O nome é meio estranho, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para você se você ficar até o final da aula para eu poder explicar sobre isso, tá bom? E uma última coisa, antes de eu passar para a Fernanda, é o seguinte, a gente está trazendo esse conteúdo para vocês e eu vou pedir uma coisa só, gente, uma coisinha em troca, tá? Um retorno em troca para vocês, que é o seguinte, vocês curtirem esse vídeo. Por quê? Eu vou pedir like, igual o pessoal que faz YouTube. Porque quando vocês curtem esse vídeo chega para mais pessoas. Então, imagina outros missionários recebendo esse mesmo conteúdo que vocês estão tendo a oportunidade de receber aqui, que está sendo bênção e transformador para a nossa vida. Quando vocês dão um likezinho, é isso que acontece. Se você está no celular, você pode fechar aí o chat rapidinho, e aí vocês vão poder dar o joinha, e depois vocês abrem o chat novamente, vocês não vão perder nada, tá? Esse é o meu primeiro pedido. O segundo pedido que eu vou fazer para vocês é divulguem, tá? Postem nos stories de vocês, marquem, ó, vocês podem marcar duas pessoas aqui, ó. Vou até abrir aqui meu bloco de notas para vocês verem. Ih, não dá para ver o bloco de notas. Eu vou botar aqui no chat, ó. Vocês podem me marcar e marcar a Miaf. Deixa eu ver se eu coloco o Instagram certo da Miaf para não passar vergonha, porque a pessoa da Miaf está me olhando agora nesse momento. Arroba Miaf Brasil? Isso, ó, ela deu um joinha, então tá certo. Miaf Brasil, pronto, tá aqui. Ó, esses são os dois Instagrams, posta e marca, me marca e marca a Miaf, que eu vou repostar, provavelmente a Miaf também vai repostar, porque a pessoa que vai participar hoje trabalha na Miaf, então essa é uma forma de divulgação, para a gente levar essa mensagem mais longe. Então essa é a retribuição que eu peço em troca do conteúdo que a gente tem oferecido aqui, é só isso, gente, tranquilo? É bem fácil, tá? Então vamos lá, eu vou chamar, eu já me apresentei, você já me conhece um pouco, agora eu vou chamar a Fernanda para falar aqui um pouquinho com a gente, e ela vai se apresentar, ela vai contar um pouquinho do que ela faz e ela vai trazer um conteúdo para a gente, focando um pouco do que a organização na qual ela tem trabalhado, tem feito em relação a países fechados, aos missionários que são enviados para esse país. E aí, Fernanda, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem e você? Tudo bem, bom dia. Gente, essa é a Fernanda, ela é da MIAF. Os outros missionários que a gente tratou nos 2 primeiros dias também são da MIAF. E assim, foi coincidência, gente, de verdade. Inclusive, foram pessoas diferentes que nos falaram deles, né? Que nos trouxeram a Fernanda, o William e o Gustavo. E calhou de todo mundo ser da MIAF. Foi puramente Coincidiu. coincidente. Coincidiu de ser todo mundo no mesmo lugar. E muito legal isso. E, Fernanda, bom, esse é o momento onde você se apresenta e você compartilha o conteúdo para a gente. Pode ficar à vontade, eu vou ficar aqui ouvindo. E, gente, façam perguntas para a Fernanda. Aproveitem o conhecimento dela e o tempo dela aqui, tá bom? E eu vou ficar anotando aqui as perguntas e vou passar para a Fernanda assim que ela finalizar o que ela tem para passar para a gente, beleza? Legal, muito obrigada. Acho que, primeiro de tudo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né, da nossa experiência. Uma coisa que o William falou e o Gustavo também comentou um pouquinho nós vamos compartilhar as nossas experiências, né? Nós sabemos que várias outras organizações também trabalham nesses contextos e eu vou trazer aqui para vocês a nossa estrutura. Meu nome é Fernanda, eu sou publicitária, eu já trabalho na área de comunicação há 10 anos. Meu primeiro estágio na faculdade foi na MIAF, que é Missão para o Interior da África, né? Nós somos focados no continente africano. E depois de 6 anos pós-estágio, depois de eu trabalhar bastante na área, eu assumi a coordenação de comunicação aqui da MIAF para a América do Sul. Vou explicar um pouco disso também mais para frente.
E é um privilégio muito grande poder usar as minhas habilidades, os meus dons profissionais a serviço do reino, né, a serviço do ministério. Isso é realmente uma coisa que nós aqui na MIAF levamos muito a sério, porque você não precisa não usar as suas habilidades profissionais, né? O Gustavo ontem foi mesmo uma testemunha viva de que ele tinha uma ideia e a MIAF olhou para ele e falou, não, você tem uma bagagem profissional muito boa, então vamos usar isso no ministério. Então, isso na MIAF também é uma coisa que me chama muita atenção. Nós temos pessoas que colocam as suas habilidades profissionais para o trabalho, né? Se você não conhece nenhuma organização missionária, e se você conhece, você sabe o montante de trabalho de escritório que a gente tem, né? Tanto da parte financeira, as partes de divulgação, quando nós tínhamos eventos presenciais. Então, tem uma demanda grande de estrutura de escritório. Então, eu estou na coordenação de comunicação da MIAF desde 2016. Tem sido uma honra e um privilégio. Para eu poder contar para vocês o que a gente tem feito, eu preciso contextualizar quem é a MIAF, para que todo mundo possa entender. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Felipe, você me dá um ok se está dando para ver? Está dando para ver, beleza. Deixa eu pôr aqui, em modo de apresentação. Beleza. Bom, a MIAF, Missão para o Interior da África, é uma organização internacional. Nós somos conhecidas como Africa Inland Mission. Até coloquei esses loginhos aqui para vocês verem que nós somos uma organização só, né? Esse ano nós completamos 125 anos de existência, então já tem bastante tempo, é uma caminhada longa no continente africano, né? E desde o primeiro grupinho, primeira equipe de missionários, que foi com o nosso fundador, o missionário Peter Cameron Scott, lá em 1825, o sonho era o mesmo, né? Ver igrejas cristocêntricas entre todos os povos africanos. E isso não mudou, né? Isso continua. Mas, quando a gente fala de povos africanos, a gente está falando de quase 4.000 grupos étnicos diferentes. É muita gente, né? Depois de tantos anos, com tantas organizações trabalhando no continente africano, nós temos um desafio enorme. Dos 3.839 grupos, não são só pessoas, são grupos étnicos, 28% deles continuam não alcançados pelo Evangelho. Né? E isso é muita gente. São mais de 300 milhões de pessoas que não têm oportunidade, ou têm pouquíssima oportunidade de ouvir o Evangelho, e menos ainda se a gente for considerar a possibilidade de ser discipulado por um seguidor de Jesus. Né? Então, são por esses povos que nós estamos trabalhando. E isso por si só já é um baita desafio, né? Já são muitos países, muitas tribos, lugares de difícil acesso, mas se a gente puder colocar uma pitadinha de dificuldade, eu acho que é quando a gente começa a falar das regiões onde o evangelho não é bem-vindo. Aqui na MIAF, nós usamos o termo acesso criativo, literalmente traduzido do inglês Creative Access, ou então nações de acesso criativo, para nos referir a países, áreas, ministérios, às vezes até um próprio povo, onde tem uma hostilidade ao evangelho, né? Onde eles não têm uma boa receptividade ao ouvir sobre Jesus. E muitas vezes onde o trabalho missionário tradicional não é tão possível, não da forma como a gente muitas vezes imagina, né? Escrevi aqui que os nossos missionários precisam ser criativos na tarefa de proclamar Jesus e a salvação, né? Nós não acreditamos, nós não falamos aqui na MIAF que um país ou uma pessoa é fechada ao evangelho, que isso não é problema do Espírito Santo abrir o coração dela, né? Nós precisamos ser criativos na nossa comunicação. Só para vocês terem uma ideia, no norte da África, 200 milhões de pessoas pertencem a 472 grupos étnicos que continuam não alcançados. É muita gente. Né? Coloquei aqui um dado, 54 países na África, 18 deles têm maioria muçulmana. Então, nós servimos a um Deus criativo, que nos deu a capacidade de também sermos criativos, né? Para resolver problemas, para argumentar, para procurar brechas. Por isso que cada um dos nossos missionários é inserido no campo através de diferentes formas. Vocês ouviram o William falando, né, na questão do BAN, existem várias formas. Mas todos os nossos missionários, a gente quer que eles tenham uma legalidade, uma segurança no ambiente onde eles vão atuar, onde eles vão
colocar o seu ministério para acontecer. Né, eu acho que essa é a chave, provavelmente é a coisa que eu mais vou falar por aqui, vou ser um pouco repetitiva, que alguns vão ensinar, outros vão trabalhar com ban, outros vão implantar projetos sociais, nós já tivemos escola de atletismo, nós já tivemos escolas de futebol, mas todo mundo tem o mesmo propósito, né, que é alcançar os perdidos com as boas novas de Jesus, que é ver igrejas cristocêntricas em todos os povos africanos. E isso é uma coisa que é desde lá da época de 1800, que já era o sonho, e ele continua. Então, com os anos se passando, a gente teve que criar formas e mecanismos, ferramentas, protocolos, para que isso continue sendo o nosso objetivo, né? Tá, essa é a visão geral da MIAF, né? É isso que a gente quer. E como que na prática isso vai funcionar? Bom, nós somos divididos dentro da MIAF internacional como os escritórios mobilizadores e escritórios receptores, tá? Hoje nós somos 7 escritórios mobilizadores pelo mundo. Então, se você quer ser missionário da MIAF, você pode cair num time que, por exemplo, você vai ter um canadense, um australiano e um coreano na sua equipe, né? Porque nós somos 7 escritórios mobilizadores pelo mundo, mobilizando para 3 diferentes áreas, que são oração, a contribuição financeira e os trabalhadores, que é quem vai pôr a mão na massa, né? Se vocês acessarem as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, nessa última semana, na verdade, nós tivemos 2 aulas sobre oração por povos não alcançados. Então, é de uma maneira geral, a gente dá exemplos dos povos com os quais nós trabalhamos, mas todas as dicas, os pedidos, as recomendações de oração, digamos assim, são para todos os povos. Então, o nosso diretor, Paulo Feniman, que ministrou essas aulas, elas estão salvas por um tempo no nosso YouTube, não vão ficar muito tempo, porque a gente tem a ideia de fazer mais coisa, né? A pandemia trouxe uma possibilidade muito maior de alcançarmos muito mais pessoas digitalmente. O Felipe com certeza vai concordar comigo. Aumentou muito o número das pessoas que se conectaram mais, né? Então isso é uma bênção e foi uma forma que a gente achou de contribuir, porque a gente recebe muita mensagem do tipo: eu não conheço um povo, como que eu posso orar? Então nós demos algumas dicas, tem uns materiais, eu estou à disposição depois para conversar com vocês, tá? Mas basicamente todos os escritórios mobilizadores da MIAF em seus países, seus respectivos escritórios, trabalham para mobilizar intercessão, contribuição financeira para os projetos, ajudar os missionários e por trabalhadores. E há alguns bons anos nós entendemos e vimos a necessidade de ter uma estrutura que ela pudesse atuar diretamente nessa questão da proteção dos missionários e dos locais frente à perseguição religiosa. A MIAF Internacional tem um departamento que a gente monitora com inteligência... não é inteligência artificial que eu ia falar, mas me veio essa palavra, com inteligência de funcionários da CIA, órgãos de proteção, de segurança desse nível, a gente monitora focos importantes na África. Então, tá tendo um conflito aqui, vamos ficar de olho. Tá tendo um conflito ali, teve um atentado, o que precisa fazer? As equipes em loco, nos países, têm protocolos de segurança muito bem definidos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o que está acontecendo. E é importante ressaltar aqui, que o Gustavo e o William falaram muito também nas outras aulas sobre isso, que é a segurança como local, né? Com a pessoa que você está evangelizando, a pessoa com quem você está se relacionando. Então, isso também é uma preocupação da organização. Os missionários têm um chamado para servir, né? Principalmente em áreas difíceis, áreas de um contexto complicado, e eu quero crer, assim espero, que eles estão prontos para morrer por Cristo quando houver a necessidade. Mas a gente precisa ter a consciência desses riscos e saber que um local que está sendo evangelizado, que está se convertendo, talvez ele não tenha a mesma disposição, a mesma coragem, né? A gente não pode exigir isso deles logo de cara. Então, foi por isso que cada região mobilizadora, nós temos um protocolo unificado para tudo, mas pelas particularidades de cada país, cada estrutura, nós criamos o que chamamos de estruturas paralelas, né? Vou até já deixar aqui. Cada escritório mobilizador tem a sua forma de trabalhar com uma estrutura paralela, e eu vou compartilhar a nossa aqui,
tá? O que está dando certo aqui para nós. Porque é aquela mesma história, da mesma forma que um brasileiro precisa de um tipo de visto para os Estados Unidos e não precisa de visto para Itália, por exemplo, mas ele pode chegar lá e não entrar no país, é da mesma forma com os outros países, né? Então não dá para a gente ter uma coisa para todos os países no mundo. Então a nossa estrutura aqui no Brasil ela é um pouquinho diferente da dos outros, tá? Brasil e América do Sul. Nosso escritório. Oi, desculpa, rapidinho, só para comentar uma coisa, desculpa se eu até te interromper, eu tinha finalizado. Às vezes, a galera que está assistindo aí, você pode estar pensando assim, mas eu não tenho uma organização, né? Ou, nossa, a minha organização não chega nem aos pés da minha AF. Então, vai haver essas comparações. O que a gente quer trazer aqui, e a Fernanda vai trazer aqui para a gente, pessoal, são conceitos práticos para você aplicar, né? O que ela está fazendo é dando um panorama de como a MIAF funciona para vocês entenderem depois o que ela vai trazer. Mas foquem principalmente na questão de coisas que ela pode trazer conceituais e você contextualiza para dentro do que você vive, né? Então, isso é importante a gente ter esses olhos, porque senão vocês vão começar a comparar e falar, mas eu não tenho isso, mas isso não dá para fazer porque eu não tenho uma... Então, eu sei que muitos missionários que estão aqui não têm uma organização ou como não é como a MIAF, ou não tem organização mesmo, é um missionário que foi enviado pela própria igreja e tal. Então, preste atenção no conceito e vocês aplicarem isso dentro do contexto de vocês, isso é muito importante, tá? E, Felipe, eu vou só aproveitando a sua fala, falar que eu estou explicando para vocês como a gente se organizou para mostrar o que a gente faz. Né? Mais para frente eu vou dar algumas dicas para quem não tem, a gente vai falar sobre isso também, mas o que eu acho importante é vocês entenderem o porquê que nós criamos essa estrutura, tá? Vocês vão entender o que nos fez chegar até aqui, né? Os motivos, o que essa estrutura faz de diferente, entre aspas, que vocês podem tomar cuidado para não cometer alguns, eu não quero dizer erros, mas não alguns deslizes, né? E no final de tudo eu vou mostrar como a nossa estrutura poderia ter ajudado um caso, tá? Vou tentar ser o mais prático para vocês possível, mas antes, para vocês entenderem o porquê que nós fizemos tudo isso que eu vou falar no final, vocês precisam entender como a gente funciona. Perfeito, né? Mas então, tá sensacional, Fê, pode mandar bala aí. E essa estrutura paralela, o nome não poderia ser mais literal. Lembra lá das aulas de matemática, geometria, né? As linhas paralelas, o que são? São retas diferentes, mas que estão no mesmo sentido e elas nunca se cruzam. Esse é o conceito básico. E essa aqui é a mesma ideia. Nós criamos uma identidade separada. Ela é uma organização em paralelo, né? Ela é uma entidade jurídica separada. Ela tem uma operação separada, né? Mas ela é real. Ela tem um nome, e é isso que eu vou bater muito na tecla, sabe, Felipe? A questão da veracidade, da verdade, da integridade, tá? Essa nossa estrutura paralela, ela tem um nome, ela é uma organização, ela tem um site diferente, ela tem um escritório diferente, ela tem um endereço, ela tem um operacional, as pessoas que trabalham nela são diferentes, o financeiro, o CNPJ, tudo, mas o objetivo é o mesmo, tá? É para proteger e tudo mais os missionários, mas o objetivo é o mesmo. Ver igrejas cristocêntricas entre os povos africanos mais de difícil acesso, tá? É importante a gente entender que essa estrutura paralela, ela é de uma certa forma independente, porque eu falei que ela tem toda essa estrutura, mas ela é um braço da MIAF. Toda a parte de treinamento, de suporte no campo, de liderança, de cuidado pastoral, de alocação, tudo isso é feito em conjunto com a MIAF. É para finalidades fiscais, digamos assim, né? Basicamente, a gente fala que nós temos 3 partes dentro dela: a integridade, a segurança e a identidade. E tudo isso junto garante um compromisso com a verdade, ser transparente e verdadeiro. Ontem, uma pessoa comentou no chat que eu estava assistindo a aula, que ele falou que uma conhecida missionária foi expulsa de um país porque estava com um emprego de fachada. Gente, isso não dá, tá? Nós não trabalhamos com empresas fachadas, nós não trabalhamos com empregos falsos. A nossa colocação do missionário, da missionária, da família, ela, no contexto de acesso criativo, ela é legítima, tá? Ela é verdadeira. A gente tem uma preocupação muito grande em não mentir no seu visto, em não mentir no que você vai fazer, em não mentir na hora de fazer uma aplicação para sua
moradia, né? Questões de visto, tudo é verdadeiro, gente, tudo. Repito, a gente precisa trabalhar com a integridade, com a segurança e uma identidade sólida da pessoa que está indo, tá? Lembra que eu falei lá que nós éramos divididos em regiões mobilizadoras e regiões receptoras? Então, na África, nós dividimos por regiões receptoras e cada região tem o seu líder. Então, eu coloquei aqui, ó, região norte, a central, a leste, a sul, a diáspora, porque a diáspora também, a diáspora é a dispersão de povos africanos para o mundo inteiro. Então, nós temos trabalhos aqui no Brasil, para alcançar africanos, nós temos trabalho nos Estados Unidos, na Europa, e muitas vezes esses grupos de pessoas, de africanos que migraram para outros lugares, elas são de povos totalmente hostis e não receptivos ao evangelho. Então, nós consideramos também a diáspora como uma região que, dependendo de onde ela vai atuar, ela precisa de acesso criativo, né? Então, essas regiões no campo, elas são responsáveis pelas nossas oportunidades de trabalho, oportunidades de ministério, em conjunto com o escritório mobilizador. Né? Vocês podem perceber que eu não divulguei quais os países do norte nós trabalhamos e quais nós temos missionários, por questão de segurança. Então, se você falar, o fulano de tal é missionário da MIAF no país tal, se alguém pesquisar por isso, ele não vai saber onde. Primeiro, ele não vai achar o nosso missionário, porque ele não vai estar cadastrado no nosso site. Ele vai estar cadastrado lá na outra organização. Toda a parte, os rastros digitais dele vão estar escondidos, mas vão estar linkados com a outra organização. Percebe a importância dessa separação das duas, dessa estrutura paralela? A gente faz o máximo que está ao nosso alcance para proteger tudo isso. Então, como nós não divulgamos os países do norte ou de outras regiões, o chifre da África também, fica mais difícil você pegar a pessoa, olha, a MIAF trabalha em tal lugar, então pode ser que essa informação bata, né? Isso nos ajuda muito nos processos burocráticos de finanças, de como que você vai receber o seu sustento, as operações overseas, né, de país para país, se um dia o governo te pegar e tiver a sua prestação de contas, de onde está vindo o seu dinheiro, não está vindo de uma organização missionária, está vindo de um outro lugar, né? Cuidado com as igrejas, vamos tentar ver formas e estratégias dessa transação financeira acontecer de uma maneira segura, né? E sempre, eu já falei, né? Vou falar a mesma coisa: integridade, segurança e identidade. A partir dessa estrutura paralela, nós, como organização, conseguimos fornecer aos nossos missionários uma série de fatores que contribuem para a comunicação. Aqui. Vocês estão vendo, né, o slide? Tá. Nós, aqui no escritório, a MIAF Internacional, nós trabalhamos com o Office 365, como o Gustavo muito bem falou ontem. Aliás, que aula que o Gustavo deu ontem, né? Foi cheia de dicas. Eu até nem vou, lá no final, ele falou muito bem sobre algumas coisas que eu só deixei como um lembrete. Felipe, as aulas estão gravadas ainda? Disponíveis? Estão gravadas, se todo mundo quiser assistir, gente, é só entrar aí no canal, clicar no meu nome aí, você vai ver todas as aulas. Então, é uma dica, porque assim, foi muito boa, as 2 aulas eu assisti, e o Gustavo falou muito bem disso, né? Então, o Gustavo faz parte do escritório internacional na parte de tecnologia, então é uma equipe que a gente pode contar para dar dicas, sugestão. O Gustavo está sempre atento com as novidades de tecnologia, de ferramenta. Eu vivo mandando, Gustavo, preciso de ajuda para tal missionário, o que dá para fazer? E é uma pessoa acessível. Né? Então, todos os nossos membros têm o e-mail criptografado do Office 365 para a gente conversar coisas literalmente sobre o ministério, né? Tipo, muito claras, não tem como esconder palavras. Depois eles têm um e-mail seguro, criptografado, que o Gustavo deu as dicas, né? Tem o Fast, o Postmail, o Fastmail. Ele deu as dicas para você se comunicar com mantenedores e a igreja, porque você eventualmente vai compartilhar conteúdos mais delicados, né? E o e-mail da sua tal vida normal que o Gustavo falou, que é o e-mail que você vai dar para o vizinho, vai cadastrar na padaria, vai usar no site de compra local, no mercado, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é a primeira dica, assim, eu acho que tem que ficar para quem for trabalhar nesses contextos. Ter as suas, como é que o Gustavo falou daquele negócio? Trinca nas portas, né? São trincas nas portas. E por que isso é importante?
eu não sou a melhor pessoa para entrar em detalhes sobre esse assunto que eu vou falar, mas eu imagino que vocês, inclusive, missionários que estão diretamente interessados nesse assunto, já saibam que existem 3 níveis de perseguição, né? Não vou me aprofundar, mas eu vou mostrar o porquê que isso é importante. O primeiro nível é o familiar, onde o novo convertido pode ser excluído da família, sofrer alguns certos tipos de ser deserdado, né? Essas coisas assim. Ele não vai ter uma penalidade muito severa de governo ou algumas consequências mais sociais. O segundo nível já é um pouquinho mais local. A comunidade local pode não gostar dessa história, ele pode ter dificuldade para achar um emprego, ele pode ser demitido, ele pode ser excluído de todos os níveis sociais que ele tem, né? Ele vai sofrer retaliação, sim. O terceiro já é o nível mais, digamos, grave, né? Que é onde a gente encontra as nações mais restritas, onde a constituição do país, as leis, a parte política está diretamente conectada com a religião, né? Tem países que é proibido você se converter ao cristianismo, por exemplo. É como se ele negasse a própria identidade dele, a nacionalidade dele. Em alguns países muito severos, existem tribunais que julgam casos como esse, né? Para vocês terem noção de como é mesmo a perseguição do local, porque é ele que está abrindo mão de tudo. Como já foi falado outras vezes, o fato de você ser estrangeiro já num país desse nível de acesso criativo, você já é um ocidental, você já é uma pessoa diferente, eles já vão te considerar como cristão. Muitas vezes até você nem pode ser, talvez, né? Como o William falou, né? Eu posso ser um budista, que eles vão me taxar como cristão. Então, o perigo maior de você ser pego tá no local, né? Tá na pessoa com quem você está caminhando, compartilhando a Bíblia. Por isso, a Bíblia escondida nos aplicativos que o Gustavo comentou, né? O custo quem paga, muitas vezes, e na nossa experiência que tem acontecido, é o local que paga. A gente não pode exigir que eles tenham essa ousadia de assumir publicamente rápido. Ele tem muita coisa a negar, né? Diferente dos missionários, que provavelmente já largaram muita coisa para estar lá. Então, voltando aqui para a nossa comunicação, que o Gustavo falou muito bem também, a questão, por exemplo, do VPN, né? O porquê não usar, o que ou não usar excessivamente. Tomar cuidado, usar quando realmente importa, né? Quando realmente é necessário. Signal, ele comentou ontem também, é um aplicativo de troca de mensagens criptografado que os nossos missionários têm usado bastante. Até coloquei o loginho dele aqui para vocês reconhecerem na hora de baixar, tá? A nossa região norte, os líderes da região norte, frequentemente fazem uma lista de palavras de sugestão para você trocar. Então, por exemplo, você não vai falar Bíblia na sua comunicação, você pode falar a palavra. Você não vai falar Deus, você vai falar Pai. Você não vai falar ministério, você pode falar trabalho. Você não vai falar o meu missionário que trabalha comigo, você vai falar o trabalhador que trabalha comigo, né? Então, são algumas dicas, algumas palavrinhas, substituições que a gente sempre orienta os nossos missionários, né? A questão das redes sociais, cada caso é um caso, depende muito de qual a finalidade que você vai querer usar, né? Acho que o Gustavo pincelou muito bem ontem. Não existe total proteção, o Gustavo deixou muito claro ontem nas redes, você pode ter um perfil fechado, mas você pode, se eles quiserem, eles podem te achar, né? O Gustavo até comentou, quanto de esforço eu vou colocar para que eles me achem. Então, tomar cuidado com isso, com o que você vai compartilhar. Por nós sermos uma organização que tem um departamento de comunicação estruturado, quando um missionário decide que ele quer servir num contexto criativo como esse, nós fazemos uma varredura online. A gente pesquisa o nome deles em tudo quanto é lugar, a gente tenta tirar, né? O próprio William, quando foi para um contexto assim, tinha alguns artigos publicados, nós entramos em contato com os responsáveis para tirar do ar, para trocar pseudônimo, né? Então, a gente tem esse cuidado de deixar o mais passar despercebido possível o seu nome, com algumas ligações com igreja, com agência missionária e tudo mais. Recentemente, eu tive um caso de uma missionária que está começando o projeto para levantar recursos e ela queria gravar um vídeo
porque, né, vídeo é muito mais pessoal do que uma carta, muito mais fácil de você atingir as pessoas, é mais rápido de você se identificar com ela. O vídeo tem muitos benefícios, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Então, uma alternativa que a gente teve para ser umas plataformas gratuitas é usar o Vimeo, por exemplo, e você colocar a senha no vídeo, né? Então, você vai lá, grava seu vídeo, sobe para o Vimeo, e enquanto você está fazendo esses contatos aqui com igrejas, pessoas, você pode mandar para eles esse link, eles só vão conseguir acesso através da senha que você vai fornecer, e uma vez que eles assistiram, você pode trocar a senha, e a pessoa não vai conseguir acessar de novo. Então, não é a mais segura de todas, mas é uma forma que a gente conseguiu encontrar aqui dela mandar um vídeo para os mantenedores dela que são de outros países, por exemplo. Ela tinha um mantenedor na Colômbia, um mantenedor nos Estados Unidos e um no Brasil. Então, para ela ter um vídeo legal, a gente achou essa alternativa, tá? No nosso site, nós fizemos um material que, aliás, eu traduzi esse material, que o Gustavo conseguiu o original e conseguiu a autorização para que a gente pudesse traduzir, publicar e liberar isso gratuitamente. Ele está disponível no nosso site, você pode entrar ali, ó, sa.aimint.org/mídia, você já vai ter ele, tá? Você pode baixar esse material. Ele tem dicas muito práticas do que fazer e do que não fazer. É principalmente mais para a igreja, ou para a pessoa que quer se comunicar com você. Então, se você é um missionário em questão e você quer ensinar os seus contatos a manterem, né, uma comunicação com você, a sua igreja, baixa esse material, manda para eles por WhatsApp. Aqui tem uma dica de palavras também, o que usar, não usar, o que marcar, não marcar. Eu acho que tudo isso parte muito do missionário entender a responsabilidade que ele tem, né, de para onde ele está indo, entender como é a cultura de onde ele está indo, entender, por exemplo, nós temos um país que ele tem total liberdade religiosa, mas ele tem grupos totalmente hostis, grupos de muçulmanos, diferentes povos, né, o grupo somali, por exemplo, o povo somali. Ele é um povo que está espalhado no mundo inteiro, tem em diferentes países da África, em países que são de acesso criativo, mas também em países totalmente abertos, com uma liberdade religiosa constitucional. Mas como que você vai trabalhar nesse povo se você se expõe o tempo todo? Então, parte muito do missionário ter essa conversa, entender para onde ele está indo, entender quais são as realidades locais. Tá rolando conflito religioso? Não tá. Vocês precisam se informar. Acho que essa é uma dica de ouro, assim, que você precisa saber onde você está indo, para você chegar lá e não ser pego de surpresa totalmente, né? Então, nesse material que a gente disponibilizou, é para todo mundo, tá? Serve para qualquer contexto. São dicas muito, muito legais. Se vocês não conseguirem, tiverem algum problema, pode entrar em contato comigo. E como falaram muito bem o Gustavo e o William, não tenha medo de conversar com os missionários, né? Para a saúde mental deles, para você orar com eles, para eles saberem que tem apoio, que tem uma rede de apoio, gente que se importa com a saúde deles, gente que se importa com o desgaste. É um trabalho tão lindo, mas muitas vezes muito desgastante, né? Eu não tenho um chamado transcultural, pelo menos até o presente momento, até o momento que eu estou falando essa aula, mas elas tiveram, essas pessoas tiveram. Então, a forma como eu posso me conectar é orar por elas, é me manter em contato, é saber como está a vida das crianças, como que seus filhos estão crescendo, como que seus filhos estão, né, desenvolvendo num contexto tão diferente. Então, mesmo se você é um missionário, mas se você está, por exemplo, aqui no Brasil por enquanto, tenha esse cuidado. Se você conhece missionários que estão no campo, não os abandone por medo, né, de falar alguma coisa. Procure se informar de como é melhor. Pergunta para ele, olha, como é o melhor lugar, a melhor forma de eu me comunicar com você. Os nossos missionários, às vezes, têm uns nomezinhos, né, tipo, os seus queridos, tananã. Então, procure conversar com eles e saber, tá? E eu gostaria de encerrar com uma história que, inclusive, o diretor dessa nossa organização paralela me permitiu compartilhar, que é uma família que não tinha organização, não tinha nada, era um casal, acho que 2 filhos, se não me engano, e eles iam para um país de acesso criativo, não é pela nossa organização, e o marido teve que ir para um país da Europa fazer um curso, enquanto a família foi
direcionada direto lá para já fazer moradia, arrumar casa e tudo mais. A família, a esposa com os filhos entraram no país e o marido foi terminar esse curso na Europa. Quando o marido tentou entrar no país, eles falaram, então, a gente já sabe que a sua mulher e seus filhos estão aqui, a gente já sabe que você tem um vínculo com a igreja tal, porque no visto foi pedido assim, então você não vai entrar, porque você vai querer falar de Jesus aqui no nosso país e não pode, tchau. Não deixaram ele entrar no país. Tinha visto, gastou dinheiro com visto, gastou dinheiro com consulado, com passagem, ficou longe da família, um risco tremendo, porque eles já sabiam então onde a mulher com os filhos estavam, né? E tudo isso poderia ser evitado com um documento que era da igreja, linkando o trabalho dele, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas, inclusive na vida dessa família, né? Eu não acho que Deus deixa as coisas acontecerem à toa, mas é uma coisa que a gente pode prestar atenção, é um fator que nós temos a possibilidade de tentar minimizar, porque mesmo com uma documentação dessa organização paralela, tudo certo, nenhum vínculo com a igreja, nenhum vínculo, se for de Deus que eles não entrem no país, eles não vão entrar, né? A gente sabe disso. Mas o que estiver ao nosso alcance para que a gente faça, então estamos aqui para fazer. Essa história ilustra muito bem a questão da gente ter tomar cuidado com as nossas comunicações, né? Informar que no pedido do visto, tinha um documento de igreja. Então, cada situação é uma situação, cada país é um país. A gente tem um departamento aqui na MIAF, de departamento pessoal, que cuida desses trâmites, né, dessas burocracias, e vira e mexe tem, ai meu Deus, mudou tudo o protocolo de visto. A gente fez em dezembro, era um protocolo de visto, hoje já é outro, amanhã é outro. A gente já teve missionário que na semana de pegar o avião, mudou um negócio lá, então a gente tem que ficar atento, né, e vigiar e orar. Então, é com isso que eu queria encerrar a minha parte mais aulinha, né? Diferente dos meninos. Felipe, eu não estou vendo... deixa eu colocar aqui, né? O meu contato, que falei exatamente isso. Fazer a nossa parte na missão que é do Senhor, né? Felipe, eu não estou vendo os comentários. Se tem alguma pergunta, alguma coisa assim, então, se você quiser deixar na tela um pouco os contatos da MIAF, esse e-mail é meu, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me escrever, eu estou à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Legal, nossa, muito legal, Fernanda, que conteúdo. Falei muito rápido? Que eu vou falando muito rápido, vou ficando empolgada. Olha, não, foi super tranquilo, muito legal, muito bom. Eu tenho, enquanto o pessoal já pode mandar pergunta aí, eu já tenho pelo menos uma pergunta aqui, que alguém que já mandou, mas este é o momento de fazer pergunta. Aproveitem, gente. Eu sempre digo isso, porque nós estamos recebendo pessoas aqui que têm uma experiência em conteúdo incrível, então a gente tem que aproveitar esse tempo deles que eles estão doando, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, porque quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que a gente falou de e-mails já, o Gustavo trouxe ontem também algo relacionado ao e-mail muito legal de segurança, que eu acho que foi bem prático. Mas quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que a gente pensa é sobre redes sociais, né? Porque é o que está mais próximo da nossa realidade, mais acessível, é mais prático. Existe algum treinamento de vocês em relação às redes sociais para os missionários? E quais são, não dá para falar tudo sobre isso, mas qual seria uma dica que você dá fundamental sobre usar a rede social? Sim, todos os nossos missionários passam por uma semana de orientação. Tanto os que vão para lugares, digamos, comuns, quanto os que vão para acesso criativo, né? Então, a gente tem, sim, um treinamento onde falam muitas coisas e uma delas é a comunicação. A gente fala sobre a importância de você manter uma comunicação regular com os seus parceiros mantenedores, né, com seus parceiros financeiros. Não dá chá de sumiço, não, né? A cada 2, 3 meses é muito importante que você mande um informativo, tá? E redes sociais, ela é sempre um dilema, sabe, Felipe? Porque depende muito do seu objetivo. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente exposta nas redes sociais, eu amo, tô em todas que você imagina, tô no TikTok, tô no Facebook não muito, não uso, mas ele tá lá. Eu trabalho com isso, né? Eu também, além de servir na MIAF, eu também tenho outros clientes, eu também trabalho no mercado de trabalho, então eu, além de gostar, eu preciso ter, né? Então, acho que o que eu mais falo é qual é o seu objetivo.
você quer usar por diversão, para se enturmar lá no contexto onde você vai estar, é uma trending, é uma coisa que está na moda usar, então você vai ter que ter um cuidado para você também não ficar expondo o seu ministério. A partir do momento que todo mundo sabe que se você é cristão, tudo bem você postar um versículo, digamos, uma coisa meio aleatória. Mas não exponha nunca a pessoa que você está caminhando. Não tire uma foto, uma selfie, vocês dois. A não ser que você sinta que a pessoa está deixando, entendeu? Então é muito difícil eu falar que existe uma regra, não existe, tá? O Gustavo mesmo deu, faz um perfil fechado para você se comunicar com o pessoal aqui do Brasil, postar um ministério, e faz um perfil aberto para a comunidade local. Lembrando que o Instagram hoje não permite que você tenha perfis diferentes no mesmo e-mail. Então, cuidado com qual e-mail você vai cadastrar cada conta, tá? Usa o e-mail público para cadastrar a conta pública, tá? A conta que você quiser deixar aberta. Facebook é a mesma coisa. Um ponto que eu sempre comento nas nossas orientações você tá lá, local, seu Facebook é aberto, você está interagindo com os locais, né? Você segue lá algumas páginas locais. Evita, dependendo de onde você estiver, do contexto político, ficar dando opinião de um país que não é seu, né? Você pode se envolver em debates, em conflitos no Facebook, por exemplo, compartilhar alguma notícia que não é muito polarizada, e isso pode te causar confusão. Se já causa confusão aqui no Brasil, né, com as discrepâncias que a gente tem, a gente não pode não levar isso em consideração também no campo, né? Então, se você vai dar uma opinião sobre um problema local, a política local, o conflito local, tenha muita certeza do que você vai falar. Senão, fica na sua. Você é o estrangeiro, você é o de fora, você é o diferente, né? Então, a sua presença nas redes sociais não pode ser alguma coisa que chame a atenção de ninguém. Eu vi uma pessoa ontem comentando que aprendi muita coisa, a questão de algoritmo e tal. Gente, isso é real, nós somos monitorados o tempo todo. Não tem o que fazer, não tem como fugir, a não ser que você delete tudo e não tenha celular, e ainda assim é possível a gente saber onde você está, né? Se a gente quiser. Então, cuidado com a sua presença, pensar antes de compartilhar. É muito rápido a gente clicar no botão gostei, né? É muito rápido a gente clicar no compartilhar, é muito mais rápido do que a gente pensar e refletir o que aquilo pode gerar. Então, o meu conselho evite entrar em confusão, né? Então, o que você puder não entrar em discussão nesse tipo, porque você pode atrair gente que nem está no seu ministério, você nem está relacionado, e pode ficar de olho no que você está fazendo lá, por que você está se metendo, né? Então, isso é uma atenção triplicada, eu diria. Legal. O Gabriel fez uma pergunta, o Gabriel Lobac está aqui assistindo a gente. Oi, Gabi. Ele fez uma pergunta, como manter, que era uma pergunta que eu ia fazer, né? Como manter, porque isso é uma pergunta que as pessoas mais fazem, por isso que eu ia fazer ela estava até já escrita aqui. Como manter as pessoas atualizadas do que acontece em lugares de acesso criativo, contando exatamente o que acontece sem entregar o local ou o missionário, ou seja, dar relatório, né? Gerar engajamento para aquele projeto naquele país. Como que eu faço essa divulgação? Até um exemplo, se eu for querer levantar parceiros que possam me ajudar em oração financeiramente, como que eu posso fazer isso de forma segura? Estando no campo? Estando no campo, estando naquele país. Tá. O primeiro ponto eu falei dos boletins informativos, né? É muito importante você manter uma comunicação com as pessoas que você tem um relacionamento, seja intercessor, seja mantenedor. Então, eu imagino e eu quero acreditar que vocês tenham feito um trabalho de casa de falar para as pessoas que vocês estão indo para um lugar diferente, né? Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas precisam saber que você está num lugar, num contexto como esse. A partir do momento que essas pessoas sabem, que você vai se comunicar com elas, você pode usar essas palavrinhas diferenciadas, ali, sinônimos, e você pode dar nomes para as pessoas que você está conversando. Então, por exemplo, você está num país e começou a trabalhar com uma menina que chama Fernanda. Esse é o nome verdadeiro dela. Só que você não pode falar que você está conversando com a Fernanda, né? Então, você vai falar, então, eu tenho conversado com uma menina chamada Beatriz. Aí você pode, na primeira comunicação, colocar entre parênteses, nome não real, para proteger a segurança da Beatriz.
Tá. Primeiro momento que você fez, você introduziu quem é a Beatriz na sua carta. Cuidado com os detalhes. Ah, nos encontramos na rua tal. Não, né? Nos encontramos no café tal. Também não. Saímos para tomar um café, eu e Beatriz, onde pude compartilhar a palavra e compartilhar sobre, ao invés de falar salvação, a gente pode compartilhar sobre a verdade. Então, você criou uma frase que, quando qualquer pessoa que lê, que traduzir ela, vai ser: eu saí para tomar um café com a Beatriz e compartilhei a palavra da verdade. Mas, na verdade, você está falando que você saiu com a Fernanda e compartilhou a mensagem de salvação da Bíblia. Entende? Então, nesse documento que eu passei, que eu coloquei à disposição para baixar, lá no rodapé tem algumas sugestões. Mas, por exemplo, batismo, você pode falar, fulano foi batizado. Não, fulano foi submerso às águas. Todo mundo vai entender essa referência, por mais que nem todo mundo seja batista de, né, mergulhar. Mas todo mundo vai entender esse conceito. Então, você pode sim contar o que aconteceu, contar o caos, o acontecimento. Se preocupe com essas palavras. Se você, por exemplo, uma pessoa, você já está no campo, então você recebe um contato, olha, eu sou fulano, né, fiquei sabendo do seu projeto e tal, quero te conhecer, você não conhece a pessoa, acho que primeiro ponto é você conversar com ela, você explicar para ela, né, de uma forma não tão explícita, olha, eu trabalho num lugar, né, onde a minha área de atuação é adolescentes, ou é na igreja, não sei o quê. Se você tem uma organização por trás, você pode pedir ajuda para a gente, né? Os diretores, as pessoas responsáveis podem já fazer essa ponte, esse filtro, e te ajudar nisso. Qual era a continuação da pergunta do Gabriel? Era como me comunicar e falar abertamente? Não, era exatamente Era isso. isso? Como que eu presto o relatório, como que eu falo o que aconteceu, né, de forma segura. Uhum. Emendando nessa pergunta, tem uma outra pergunta aqui E da lembrando Amanda. só uma coisa, que desse jeitinho que você fala, você pode usar no seu e-mail que não é com senha, por exemplo. Lembra que a gente falou, o Gustavo falou, você pode pôr uma senha. Não precisa, você pode mandar essa carta, né? Você pode usar ferramentas, por exemplo, tem um MailChimp, que é uma ferramenta de disparar e-mails para várias pessoas ao mesmo tempo, como se fosse uma lista de transmissão do WhatsApp. Você faz um cadastro gratuito nessa conta, você cria ali o seu texto e você manda para uma lista com, 200 e-mails. Então, é uma forma mais genérica de você falar, que você vai deixar todo mundo atualizado. Se as pessoas quiserem, aí você sempre, acho que foi o William que comentou que ele colocava, né? Por favor, não compartilhem essas informações, não publiquem, não falem para terceiros. Então, é uma constância, você tem que ser constante no seu discurso, né? Não adianta você falar uma vez e querer que todo mundo lembre, que todo mundo saiba. E quando a gente está num ambiente crentez, um ambiente com muito crente, a gente tende a falar essas coisas, né? A não prestar atenção. É comum, a pessoa não está fazendo por mal de querer te expor. Mas então, por isso que é importante você estar constantemente lembrando as pessoas de que elas não podem falar de você abertamente, né? Então, não compartilhe essa mensagem, não poste em lugar nenhum, tem sempre uma notinha de rodapé ali para lembrar. E, se possível, não coloque fotos das pessoas, obviamente, né, dos locais. Pode colocar uma foto sua, não tem problema. Mas se for aparecer, tenha muita certeza de cobrir. Você viu que o Gustavo ontem colocava uns emojizinhos na cara As dele? carinhas, Exato, exatamente. Então, isso é uma preocupação muito grande, tá? Porque se isso cai, você está expondo a pessoa com a qual você está discipulando. Seguindo essa linha, tem uma pergunta aqui da Amanda, que é como nós podemos nos comunicar com os missionários que estão nesses locais, né? Como que eu posso entrar em contato com eles, escrever, divulgar, mandar notícias para eles, como que a gente pode fazer isso de forma segura, sem comprometer. Notícias suas? Tipo, sua Não, assim, notícia entrar para em ele? contato com o missionário sem comprometer ele. Eu acho que primeiro você tem que saber quem é o missionário, onde ele está, qual é o contato dele, porque ele sempre vai te dar uma forma, né? Por exemplo, você ouviu o missionário falar numa igreja e ele não te deu uma forma de contato, de duas uma, ou não é para você entrar em contato, ou você pode procurar o Ministério de Missões. Com certeza alguém vai ter um mecanismo,
né? Aqui na MIAF é muito fácil, porque você pode, eu sei que o fulano de tal está servindo através da MIAF, mas eu não achei ele em lugar nenhum nas redes, por exemplo, o Gustavo. Você ouviu o Gustavo falar, mas o Gustavo agora já está lá num país X, ele não tem presença nenhuma digital, mas você sabe que ele era da MIAF, você lembrou. Você vai entrar em contato comigo e vai perguntar, você vai em contato com qualquer um, né, aqui. Vai ligar, vai entrar no site, vai entrar, enfim. E a gente vai te direcionar. Agora, não tem muito como eu ensinar vocês a procurarem um missionário se ele não deu o caminho, né? Ele vai te responder. Às vezes, se você tem ele no Instagram, você fala, oi, como que eu entro em contato com você para saber mais do seu trabalho? Ele vai te direcionar para onde? Geralmente é por e-mail, tá, gente? Geralmente. A não ser que ele te dê um WhatsApp, se ele usar, depende de onde ele estiver. Se ele usar um Signal, ele pode falar, baixe então esse aplicativo e a gente conversa. Então, é muito mais você procurar quem você quer o contato e ir com ele descobrir qual é a melhor forma. Legal. Fernanda, no caso de missionários que não têm uma organização como a MIAF, tanto em termos de estrutura, ou não tem organização, como que ele pode buscar informações, ou até perguntaram se existe cursos nessa área, de se capacitar nessa questão focado em segurança nessa área de comunicação? Existe algum caminho, pelo menos, que ele pode seguir? Não conheço nenhum curso. Tudo que a gente tem aqui na MIAF foi a gente que fez, a gente foi construindo, da mesma forma que a estrutura surgiu de uma necessidade, toda a nossa parte de comunicação também surgiu de uma necessidade, né? Então, eu me coloco à disposição para tentar ajudar de alguma forma, não sei muito como, porque depende muito do que você precisa, né? Mas eu acho que aquelas dicas que o Gustavo deu ontem, práticas, aqueles links que ele passou, você até comentou, né? Quem não está assistindo com papel e caneta, anote. Tira a foto da tela, faz alguma coisa. Aquilo que o Gustavo passou é mais assim o mais básico que eu acho que todo mundo precisa ter, que é a questão das opções, né? A questão das meu Deus, eu nunca consigo lembrar dessa palavra, fechadura. Questões das fechaduras. Não conheço nenhum curso específico sobre isso. Se debate muito sobre segurança na internet, né? Se debate muito sobre a questão da proteção de dados, o uso de dados. A gente não existe um órgão regulamentador da internet. Então, está em alta agora, né? Saiu aí um documentário numa determinada lugar falando sobre isso. É legal todo mundo assistir, então fica a dica diferente para vocês não precisem entrar em pânico, tá? Não é para ninguém entrar em pânico. Mas se você não tem conhecimento nenhum sobre como funcionam os tráfegos de dados na internet, a Netflix lançou, não sei se eu podia falar o nome, acho que não, pode falar, eu estava até procurando o nome, é o Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes Sociais, exatamente. Lembrem que ele é um documentário com a intenção de botar medo, tá, gente? Exatamente. Não se desespere. Você já assistiu? Não, ainda não, mas o pessoal falou bastante comigo, porque eu trabalho na área, né? Isso, a gente que trabalha na área, a gente só viu ali uma explicação, é muito legal, tem muita coisa boa, mas assim, não entrem em pânico, tá? Não é que o mundo tá acabando, assim, Jesus tá voltando, tá, mas a gente não sabe quando, né? Então, não entrem em pânico com o documentário, mas se você não conhece nada de algoritmo, né? Eu não lembro quem falou, eu pesquiso um tênis, no dia seguinte fica só propaganda de tênis para mim. É isso que eu quero mostrar para vocês, que as coisas estão totalmente conectadas, elas estão, tudo é rastreável, né? Então, não entrem em pânico, mas assistam, que é um bom começo para você entender como algumas coisinhas ali se encaixam. Legal, legal. Fernanda, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, esse é o momento que a gente está finalizando já nossa aula, caminhando para o fim, então põe aí no chat, aproveita desse tempo. E, Fernanda, isso, aí todos aparecendo. Eu não sei se você tem alguma... o nome do documentário é O Dilema das Redes Sociais, tá? Na Netflix, quem tiver. Estreou faz pouco tempo. Isso, é recente e está super famoso, né? As pessoas estão assistindo, perguntaram aqui no chat. Fernanda, você tem alguma... Para a gente finalizar, caso ninguém mais tenha pergunta, você tem alguma... se você pudesse dar uma dica, tá? Pensa na pessoa que ela vai para um local que é
funciona nessa questão de ela tem que tomar cuidado no que ela vai divulgar, como ela vai fazer. Tirando o que a gente já falou com o William e com o Gustavo, tem alguma dica que você pensa que seria fundamental assim a pessoa ter antes de ir para esse local, que ela precisa pensar antes, ou trabalhar antes, ou se preparar antes, dentro dessa área de comunicação, e aí pode ser em qualquer área, você dá de dica? Eu acho que é o que eu já falei, é o se informar, né? A gente não tem desculpa hoje para falar que não sabe alguma coisa. Você pode não ser um expert no assunto, mas a internet está aí para isso, né? A internet abre inúmeras formas e maneiras de você estudar alguma coisa. Você pode ler notícias daquele país, você pode achar jornais locais, né, online. Então, não existe desculpa para falar, eu não sabia que aquele país estava em guerra. Não existe, gente, não existe, tá? Então, eu acho que a dica que eu dou como comunicadora, como formada na área, não vá para um lugar sem saber o que está acontecendo, né? A gente já não deve fazer isso quando a gente viaja de férias. Então, qual é o idioma? Qual que é a preparação que eu tenho que ter? Eu vou ter que estudar um tempo antes? Não vou. Isso eu estou falando para quem não tem uma organização, né? Para quem não tem um direcionamento que tá, vamos dizer, carreira solo. Como que você vai para um lugar sem saber qual é o idioma que ele fala? Onde você vai desenvolver o seu projeto? Tudo isso é importante para que você trabalhe a sua comunicação, né? Como que você vai montar um projeto para pedir apoio financeiro para uma pessoa se você não conseguir mostrar para ela o que vai acontecer lá? A gente aqui ajuda também os missionários a montarem os projetos, né? E é uma coisa recorrente. O que você vai fazer? Aonde? Né? Quando você está conversando com as pessoas, você pode falar. Né? A gente está falando aqui na segurança e tudo mais, mas assim, se preocupe no que vai ser exposto. Aqui, na hora de você se preparar, se comunicar, você precisa ter informações. Né? Então, pesquise notícias, pesquise a situação econômica do país, pesquisa, você vai trabalhar em qual cidade, para onde você está indo, quais são os documentos que você vai precisar para o visto, tudo, tá? Senão, você vai estar perdido, você não vai ter um rumo, você não vai ter um direcionamento do que fazer ou do que evitar, né? Muitas vezes a gente só fala do que fazer, o que eu gosto, mas a gente esquece de falar o que eu não gosto e o que eu não devo fazer. Dentro eu não sei se você conhece um pouco de design, Felipe, mas dentro por exemplo, do brand, da criação de uma marca, por exemplo, quando a gente vai conversar com a pessoa para entender como criar um logo para ela, a gente pergunta o que você gosta e o que você não gosta. Que cor você ama, que cor você tem pavor, que fonte você acha bonitinha, que fonte que você tem, acha brega, horrível. Então, a gente tende a só ver um lado, mas a gente precisa ver o outro também. Então, a minha dica chave de ouro se interaja, assim, se enturme com o ambiente. Saiba o que está acontecendo, né? Para que você possa pensar nas estratégias, para que você possa pensar nos níveis de chaves e de tudo que você pode usar, se eu posso ou não fazer tal coisa. Não existe regra, gente. Não existe faça dois, que você vai colher o resultado tal. Né? Existe o padrão, existe ali o que é permeável, mas é muito particular. Então, se você é uma pessoa que não pesquisa nada, chega lá, a probabilidade de fazer coisas erradas, gafes, é muito maior. Então, eu diria que essa é a minha maior dica, assim. Legal. Para a gente finalizar, né, quando eu falo com a última pergunta, aí um monte de gente manda, mas tem uma aqui que eu acho interessante. Não, pode mandar, vai. Que é a questão do acesso à internet nesse país. A Amanda perguntou, né, teve uma outra pessoa também que perguntou, que foi a Grazi. Como que funciona? Assim, todos os países são tranquilos em relação a ter a internet acessível para que os funcionários se comuniquem, ou tem lugares que é meio realmente precário esse sentido? Tem. Hoje, se você parar para analisar, a África ela é um grande potencial de pessoas e a gente tem que quebrar esse estigma e esse paradigma de que eles são coitadinhos, de que eles não têm as coisas, tá? Existem centros muito modernos, muito acesso, tem internet. A gente tem um casal de missionários que eles moram no meio do deserto,
e ela sobe ali num morrinho e ela tem internet. Então, lembrar disso. Mas, sim, existe internet monitorada, existem alguns países que têm isso, né, monitorado. Então, é aí que entra o VPN, para você usar com moderação. E a importância de você pesquisar. Você sabe se o país que você está indo vai ter internet? Você sabe se o país que você está indo não tem internet, como você vai se comunicar? É outra estrutura, meio que tudo isso que a gente falou aqui não vai fazer sentido para você. Então, existem sim alguns locais onde tem uma conexão muito ruim, muito pobre, né, de conexão, e existem países que elas são monitoradas, mas tudo tem como a gente trabalhar. Então, o primeiro ponto é você descobrir qual país você está indo e como é essa estrutura. Uma pessoa me mandou, só uma curiosidade aqui, Felipe, uma pessoa me mandou um comentário, esses países aqui que estão escritos, é onde vocês servem? Não, gente. Isso aqui é um mapa que eu fiz no começo da pandemia, que era informação sobre Covid, quando a gente estava monitorando os nossos missionários, onde eles estão, tá? Os nossos missionários de acesso criativo não estão aqui, não estão anotados, mas a gente estava monitorando o continente como um todo. Tá? Então, por isso que eu coloquei o nome dos países, para mostrar onde que estava já com foco de Covid. Aí a gente teve que fechar tudo aqui no nosso escritório, isso aqui ficou desatualizado, ficou para lá, ainda não tirei. Mas não são os países, tá? O pessoal já querendo descobrir alguma coisa. Pois é, não, o pessoal já tá ali ligado, pegando as entrelinhas, não, elas trabalham ali sei lá, no chat, libera. Não, gente, vocês nunca vão descobrir essa informação pública, tá? Eu tomei cuidado. O Felipe até viu que eu apaguei várias coisas. É, isso mesmo. Legal demais, cara. Gente, a gente está finalizando a nossa aula aqui. Mais uma vez, eu vou falar, eu falei isso ontem na aula do Gustavo, do William. Revejam essa aula, gente. Anotem, aproveitem, tira foto, né? A gente falou que anota, tira foto dos slides que a Fernanda compartilhou. Foram muito legais, conteúdo incrível mesmo, incrível. Tá superando essa semana. É sério, eu não imaginava, foi uma surpresa muito grande. Muito legal. Tá muito legal. Eu falei isso para as pessoas no grupo, as pessoas falaram sobre isso, foi uma surpresa muito grande. E como a gente vê a mão de Deus nisso, né? Isso é muito legal. E assim, eu não é mérito nenhum meu, porque eu até os convidados eu não conhecia, né? Eu falei, nossa, eu não conheço ninguém, por favor, Valesca, Gabriel, me ajuda. Eles me trouxeram, vocês trouxeram conteúdo, então assim, demais. Eu queria pedir mesmo, quem puder divulgar, eu vou deixar as aulas abertas aí para vocês reassistirem, divulgar, porque eu acho que é um conteúdo que vai ajudar e abençoar a vida de muita gente ainda. Muita gente ainda. E mais uma vez, Fernanda, obrigado pelo seu tempo, pela disposição de você estar aqui, né? Pela MIAF ter cedido esse tempo para você estar aqui com a gente, né? Pelos parceiros que é o Gustavo e o William, que são da MIAF também. Muito obrigado por todo o carinho de vocês, né? Por toda... Por vocês ofertarem mesmo esse tempo de vocês, o conhecimento de vocês, que vocês conquistaram com experiência, com investimento de tempo para aprender, né? Às vezes cursos que vocês tiveram que fazer. Muito obrigado mesmo, tá? Realmente eu não tenho como agradecer aí pela vida de vocês em relação a isso. Imagina, é um privilégio muito grande a gente poder contribuir, mesmo que às vezes pareça pouco, mas o que eu vou falar, né? Eu fiquei conversando com o Felipe, falei, Felipe, mas né, o Gustavo já vai falar, o Gustavo é o cara que eu peço ajuda muitas vezes, o que eu vou falar? Então é muito gratificante a gente poder servir uns aos outros, né? E contribuir, assim, dividir mesmo os aprendizados, os erros, né? Porque gente, a caminhada missionária é uma vida, né? É um estilo de vida, digamos. Não é uma receita, não é tudo que um fez que deu certo, que o outro vai dar também. Então, parabéns pela sua iniciativa. É muito legal pessoas que tenham essa premissa de compartilhar, né? Deus usa realmente a vida de pessoas. Eu acredito que usou a sua para montar tudo isso aqui, a gente não se conhecia, já pode né, caminhar junto aí para algumas outras coisas, então Deus faz umas conexões bem malucas e é uma honra mesmo poder contribuir um pouquinho. Legal, nossa, demais. Espero que mais pessoas possam ver esses vídeos e aprender aí, muito legal. Muito obrigado, Fernanda. Gente, eu tenho mais algumas instruções para dar para vocês, né? A Fernanda vai talvez sair, não sei, né? Mas provavelmente, eu estava falando até com as pessoas, né? Não sei, no futuro, trazer de novo o Gustavo, o William, você em alguma outra coisa, tá? Tá batendo vento, né? É que eu me mexi aqui.
E aí depois a gente pode combinar futuramente alguma coisa aí que eu acho que vai ser bem legal. Mas, Fernanda, muito obrigado mais uma vez, tá? Fica com Deus, a gente se fala depois, tá? Eu vou abrir o grupo lá e pedir o feedback do pessoal e eu te mando as mensagens, tá bom? Beleza, eu Beleza? vou sair da transmissão, mas eu vou entrar lá para te ouvir também, então. Tá Tchau, gente. ótimo. Bom dia para todo mundo. Perfeito. Pessoal, algumas informações super importantes que eu quero passar para vocês, gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Eu vou estender mais alguns minutinhos, mas eu acho que vai ser super relevante para vocês, o que eu vou falar aqui, tá? Eu já me apresentei no início, porque eu sei que tem muita gente nova, tem muita gente que está aqui que já me conhece, que já me acompanha, vê os trabalhos que eu tenho feito aí na área de missões, mas eu tenho uma agência, inclusive, de marketing digital, que trabalha nessa área, e eu faço esse projeto pessoal que eu contextualizo tudo que eu venho aprendendo nessa área de comunicação para o contexto missionário. Eu já faço isso há 2017, 18, 19, vão fazer 4 anos que eu tenho feito isso na internet, tem sido um trabalho muito legal e eu queria falar com vocês algumas coisas aqui. Primeira informação, amanhã a gente tem nossa aula extra, tá? Amanhã, 11 horas, mesmo horário, mesmo local aqui, eu vou mandar o link lá nos grupos do WhatsApp, no e-mail para você, uma aula extra super especial, que foi uma surpresa que apareceu aí no meio do caminho, que eu acho que vai ser muito relevante para vocês, e vai ser de um missionário que está no campo de missões, local fechado, e esse missionário ele tem uma proposta um pouco diferente, que é realmente chegar no campo de um país fechado e falar, eu sou missionário, e ele trabalha assumindo esses riscos, né? Alguém que já se expôs publicamente num local que é fechado, um local que tem perseguição, e de falar que ele é missionário. Então, ele vai trazer essa perspectiva e até como ele faz essa comunicação nesses locais. Então, vai ser muito relevante para vocês estarem com a gente, tá? Essa é a minha primeira informação. Então, se preparem que ainda não acabou esse evento no qual a gente está participando. E agora, eu queria falar bem rapidinho para vocês sobre a comunidade Missionários 360. Então, você que está interessado ou não sabe o que quer, eu peço que você fique aqui comigo. Se você que está aqui já sabe o que quer e não está interessado, tá tudo bem, a gente finaliza a nossa aula aqui e eu quero investir esse tempinho agora para falar com vocês sobre o que é essa comunidade de Missionários 360, tá? Eu falei um pouquinho lá no grupo, eu quero falar um pouquinho mais agora sobre isso. O que é a comunidade? Presta atenção, se você está interessado em participar, esse é o momento para você ver um pouquinho sobre isso. Ó, eu tenho aqui algumas informações do que tem na comunidade Missionários 360. Primeira coisa, não é um curso, tá? A comunidade Missionários 360, ele tem esse nome porque ele tem a ideia, o foco de ser uma comunidade onde vários missionários possam se encontrar. E nós já temos hoje mais de 100 missionários nessa comunidade, se não me engano, 141 ou 42 missionários do mundo todo que estão dentro dessa comunidade. E Missionários 360, porque o objetivo dessa comunidade é trabalhar na sua vida como capacitação, como um treinamento, para que você seja um missionário 360, ou seja, que você consiga trabalhar em todas as áreas da sua vida, para que você seja um missionário completo, tá? Inclusive, esse é aqui, ó, seja um missionário 360, aí eu até uso essa expressão missionário ninja, que é uma piada interna, que se você entrar na comunidade, você vai entender, para transformar a sua vida missionária. Então, o que tem nessa comunidade? Presta atenção, tá? Ele tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, para que todos os missionários se conectem, se conheçam, criem relacionamento, aprendam um com os outros, compartilhem o que você está fazendo e possa ter outros missionários dizendo para você o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, tá bom? Todas as gravações das aulas e material complementar, então, 2 horas sobre algum conteúdo na área de comunicação. Então, você quer aprender a mexer em rede social, você quer aprender a mexer no Facebook, você quer aprender a mexer no Instagram, você quer aprender a como produzir vídeo. Toda essa parte eu dou uma aula para vocês toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Então, se você está na comunidade, você tem acesso às gravações de todas as aulas que eu já fiz. Já são quase 1 ano de aula toda semana aqui para você. E você tem acesso a essas outras aulas aqui, olha. Definindo seus objetivos como missionário, então é um curso que eu tenho para você definir o que você precisa agora. Você precisa levantar mantenedores, parceiros, voluntários, divulgar o seu projeto. Então é um curso só para você trabalhar isso, tá? Os fundamentos da comunicação, então o que você precisa aprender para você se comunicar melhor como missionário, do seu projeto missionário, do seu trabalho missionário. Como montar uma apresentação do seu projeto. Então você vai divulgar o seu projeto, você ainda não está no campo, vai para o campo, ou já está no campo, como que você monta uma apresentação do seu projeto para que as pessoas se interessem por saber mais, se interessem em saber como ajudar. Então, tem aulas, né? Tem um curso montado inteiro só para você saber montar essa apresentação do seu projeto.
como levantar parceiros e mantenedores exclusivamente focado na internet. Então, como você utiliza as ferramentas da internet para levantar novos parceiros, novos mantenedores, que estratégias você utiliza, tá? Redes sociais, aí eu falo focado mesmo como você usa as suas redes sociais como missionário, como você pode criar um site para você como missionário, tá? Conteúdos para as redes sociais, como que você publica, o que não publicar, como publicar, que formato publicar, que conteúdo fazer, quando fazer. Então, tudo isso tem aqui. Anúncio nas redes sociais, que é algo um pouco novo, né? Você, como missionário, às vezes você pode investir ali R$5, R$10 e o teu post alcançar 10 mil pessoas, 50 mil pessoas com um investimento pequeno. Como que você faz isso da forma correta, tá? E-mail marketing, ou seja, como que você envia e-mails, né? A Fernanda até falou do MailChimp, né? Que é uma ferramenta de e-mail marketing. Como você utiliza o MailChimp, como que você coloca todos os contatos que você tem ali, envia um e-mail para todo mundo, mensal, semanal, com seu informativo. Estratégias online para missionários, então eu falo de várias estratégias que você pode utilizar para divulgar o seu trabalho missionário usando as redes sociais, usando o site. Produção e edição de vídeos, tem também lá um curso para você que quer aprender a fazer vídeo com o seu celular e usar esse material para divulgar o seu projeto. Administração financeira para missionários, isso aqui é legal. São 3 aulas de pessoas que não sou eu, tá? São pessoas que eu convidei para dar essas aulas, que eu não manjo muito dessa área. São pessoas que trabalham na área de economia, formadas na área de economia, na área de finanças, que trabalharam em banco, e eles contextualizaram o conhecimento que eles têm para você que é missionário, como que você pode se organizar financeiramente, até investir como missionário, ter uma reserva de emergência, ter uma poupança, pensar na sua aposentadoria como missionário. Essas aulas falam sobre isso. Idiomas para missionários é algo novo também, tem uma aula só, mas a gente já fala sobre isso. Tem um curso também sobre Instagram, e essas são as próximas aulas que vão ter. Produtividade e gestão de tempo, a gente já iniciou com uma aula, já tem uma aula lá de uma outra pessoa que não sou eu, que manja sobre gestão e produtividade, que está ensinando como você, missionário, pode gerir melhor o seu tempo, pode otimizar o seu tempo. Eu sei que é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que se preocupar em várias áreas. Como que eu posso fazer o meu dia de 24 horas, dá tempo de eu fazer tudo, ainda dormir bem, ter tempo para dormir, tá? E esses são os novos que a gente vai ter. Eu vou trazer pessoas para falar sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre saúde emocional para os missionários. Eu sei que é uma área que precisa ser muito trabalhada, tá? Brincadeiras para projetos com crianças, gestão de projetos, resolução de conflitos entre equipe. Vou trazer uma pessoa para falar sobre isso, né? Específico sobre isso. Tudo isso está dentro da comunidade. Bônus que temos. Eu faço uma mentoria mensal, ou seja, todo mês, uma vez a cada mês, eu me junto com todos os missionários da comunidade aqui no Zoom e eu falo para eles um conteúdo legal e eu atendo um por um. Vamos supor que você é missionário e tentou trabalhar anúncio nas redes sociais, mas não conseguiu. Nessa mentoria mensal, eu vou te atender individualmente e te ajudar como que você pode fazer isso, tá? E aqui, nessa página, tem vários comentários de pessoas que estão na comunidade para vocês entenderem um pouquinho melhor a partir da perspectiva deles, tá? Isso é o que eu queria trabalhar com vocês aqui bem rapidinho. Eu queria primeiro tirar dúvidas, se alguém tem dúvidas aí, esse é o momento para eu tirar dúvidas. Mas antes, tem uma outra informação importante que eu quero passar para vocês aqui, tá? Que é o seguinte: a comunidade Missionário 360, ela não é gratuita. Nossa, Felipe, por que a comunidade não é gratuita? Porque existe um custo para isso ser feito. Quer ver? Quem aqui que está aqui assistindo agora viu um anúncio meu falando desse evento aqui da Semana da Comunicação em Países Perseguidos? Alguém viu? Põe aí nos comentários só para eu saber. Por quê? Manter a comunidade no ar, ela tem um investimento para isso aconteça. Tem o site, tem a plataforma que é paga, tem os anúncios que eu faço para que mais missionários conheçam, né? Esse evento aqui, existe um custo para ele acontecer. Então, esse investimento que é feito na comunidade, ele é retornado para que a própria comunidade se mantenha. Então, por isso que é algo pago, tá? Não é gratuito, infelizmente, não dá para fazer gratuito ainda. Então, ó, um monte de gente botando eu. Todo mundo que botou eu, você viu um anúncio que alcançou vocês. E vocês gostaram ou não aqui? Grupos. Muita gente gostou. Então, esse investimento, ele é retornado para que a própria comunidade se mantenha. Então, é muito legal quando eu tenho um investimento e esse investimento mantém aquilo saudável e mantém aquilo funcionando e crescendo. E é isso que está acontecendo com a comunidade Missionária 360. Então, o valor pago é para que a coisa se mantenha viva e eu alcance novos missionários.
porque eu não consigo hoje bancar isso, né? Nem teria como eu bancar isso. Então, o próprio dinheiro que é pago ali, ele é retornado e é super justo, né? É mais do que justo que isso aconteça, né? E outra coisa, eu já, por um período, permiti que a comunidade fosse gratuita. Sabe o que aconteceu? As pessoas entraram, não participavam, não assistiam a aula, não deram valor. Então, esse investimento que ele é feito, que é um investimento que você faz na sua própria vida como missionário, é para manter a comunidade no ar e para fazer com que as pessoas deem valor e usufruam daquilo da maneira correta. Talvez você chegue e fale assim, olha só, eu não tenho como bancar, eu não tenho nada como missionário. Não tem problema. Sabe por quê? As aulas que eu direciono lá para a comunidade fechada são as aulas que eu dou toda quarta-feira aqui, 11 horas da manhã. Então, tem muitos missionários que falam, Felipe, eu não tenho como bancar a comunidade, eu não tenho como investir. Eu falo, não tem problema. Sabe o que você faz? Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, você esteja online, que é o mesmo conteúdo que eu vou passar. A única diferença é que você não vai poder ver a gravação depois, porque eu deixo para quem é da comunidade. Mas tá tudo bem, você não vai ter os bônus também, né, para a comunidade, mas tá tudo bem, tá? E aí, o que acontece? A comunidade, o valor da comunidade é esse aqui. Calma aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Presta atenção, ó, aqui. O valor da comunidade anual é uma assinatura, tá, gente? Igual Netflix, igual Spotify, de 567 no ano, tá? Esse é o valor normal. Mas lembra da surpresa que eu falei para vocês? Exatamente a surpresa que está aqui embaixo, ó. Agora, eu vou disponibilizar, quem quiser participar, uma assinatura de 47 mensal. É reais, tá, gente? Isso aqui dá, hoje o dólar, né, dá menos de 10 dólares, isso aqui dá, sei lá, uns 6 dólares por mês, mensal. E a grande novidade, o que acontece? Há mais de 2 meses eu estou pensando em fazer um curso dentro da comunidade, um curso do início ao fim, do zero ao fim, de pessoas que querem usar a internet para levantar tendas. Vocês lembram de Paulo? Paulo usava a profissão dele de fazer tendas para levantar recursos para eles em diversos momentos. Não era sempre, mas em diversos momentos ele até fala, olha, para eu não ser pesado para a igreja, para eu não passar necessidade, o meu trabalho foi o fruto daquilo que me trouxe um recurso financeiro para eu continuar fazendo a missão que Deus me direcionou. Então, eu estou, nesse momento, já criando e planejando, já estruturando um curso online que vai estar dentro da comunidade de quem quer fazer tendas na internet. Então, se você quer usar a internet como um meio de levantar recursos para você, esse curso vai te mostrar do zero como que você pode fazer isso, tá? Usando os meus conhecimentos, a bagagem que eu tenho nesse período e pessoas que eu já vi fazendo isso, missionários que eu vejo fazendo isso hoje, onde a internet é um meio complementar na renda dele. Não é que ele abre mão da igreja, abre mão dos mantenedores, eu nem concordo com isso. Eu acho que é legal que você eu acho legal, não. É fundamental você, como missionário, ter uma igreja que seja a sua cobertura, que te ajude financeiramente. Mas eu sei que muitas vezes, com os mantenedores que nós temos com a igreja, não supre o suficiente para a gente se manter ali no campo com as coisas básicas. Então, esse curso ele vem para ser uma ajuda extra. E outra, assim como o Paulo, que não era o tempo todo que ele usava da profissão dele para levantar sustento, ele usou quando precisou, assim essa ferramenta vai ser na sua mão. Às vezes, quando você precisar, às vezes, com uma ação específica, você levantar um recurso através da internet. Então, vai ter esse curso online dentro da comunidade, tá bom? Então, isso aqui, gente, eu estou abrindo essa possibilidade só até amanhã à noite. Amanhã à noite, às 10 horas, vai fechar essa possibilidade, tanto esse curso, tanto esse valor, aí vai voltar para esse valor aqui anual. Para quê? Ah, Felipe, você está fazendo isso por quê? Para que vocês tomem a decisão de participar o mais rápido possível, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser transformador na sua vida. E uma coisa importante é que você pode acessar a comunidade e ver tudo que tem lá, ver as aulas, conhecer um pouquinho por 7 dias sem pagar nada. Então, eu posso acessar, descobrir lá e sair e não me comprometer com isso, tá bom? Aqui tem, ó, o tempo, né, que a comunidade vai ficar aberta até amanhã, às 10 horas da noite. E eu vou divulgar o link para quem quiser participar lá nos grupos do WhatsApp, tá? É simples assim, gente. Essa é a informação que eu queria passar para vocês, para quem quiser participar, tá bom? Eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp com as informações que eu falei aqui para quem quiser saber mais. Clica lá e participa. Só até amanhã, às 22 horas da noite, é o horário que eu vou permitir. Felipe, por que você está fechando? Além para vocês tomarem uma decisão rápida que vai ser bom para a vida de vocês, eu não consigo manter aberto por muito tempo porque exige muito suporte. Sabe o que é suporte? É ficar respondendo mensagem de WhatsApp, mensagem de e-mail, o dia inteiro de dúvidas de pessoas que querem participar. Então, eu não consigo deixar muito aberto, senão eu vou viver para isso. Então, eu não consigo fazer isso agora e eu não tenho uma equipe que faça isso para mim ainda
para a gente poder ajudar, tá? Então, gente, isso que eu queria compartilhar com vocês, lembrando que eu vou colocar as informações lá no WhatsApp, vou abrir também o grupo do WhatsApp agora para tirar dúvidas em relação à comunidade e também para vocês darem o feedback de como foi a aula hoje. Lembrando da aula amanhã, beleza? A aula extra amanhã, às 11 horas da manhã, vou mandar o link lá, tá? Tâmara, tem boleto e tem cartão, tem várias formas de você poder participar lá, não se preocupa. Quando você clicar no link lá, eu quero, você vai cair numa página que tem todas essas informações seguras para vocês, tá? Antes da gente finalizar, 2 minutos só, 2 minutinhos, para tirar dúvidas, se alguém tem alguma dúvida sobre a comunidade. Se não tem, eu finalizo por aqui e a gente se fala lá no WhatsApp, se encontra amanhã na aula também. Alguém tem alguma dúvida específica sobre a comunidade para a gente falar agora? Esse é o momento, vou dar 2 minutinhos aí, tá bom, pessoal? Falo muito rápido, muita sede. Paulo, sim, aceita boleto, aceita cartão, tem outras formas de pagamentos, aceita qualquer país que você tiver também, é super acessível, tá bom? Mais alguma dúvida específica sobre a comunidade, pessoal? Não? É a última pergunta agora, esse é o momento. Estou compartilhando no grupo do WhatsApp agora os links para quem quiser participar, tá? Se fizer sentido para você também participar, né? Prontinho, tá lá já. Beleza? Bom, entendi que não tem mais perguntas. Então, gente, a gente se vê amanhã na nossa próxima aula e lá no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver, lembrando que a comunidade é só até amanhã à noite, tá bom? Depois disso, já era. Valeu, gente. Grande abraço. Até amanhã. Um beijo. Deus abençoe. Tá sendo incrível. Obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente. Tá bom, galera? Falou. Até mais.